política, economia, educação, saúde, cultura, cidadania. Ponto de interrogação. Desde 2006, no dia 10 de maio, é comemorado o Dia Mundial das Aves Migratórias. No Brasil, existem 1.919 espécies de aves registradas. Desse total, cerca de 10% são migratórias. Para falar sobre o assunto, está na ponta da linha o Mauro Pichorim, professor associado do Departamento de Botânica e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Mauro Pichorim, muito obrigado por nos atender. É um prazer aqui poder falar aqui e explicar um pouco sobre as aves para todos vocês. Sim. E para começar, gostaria que o senhor explicasse a importância ecológica das aves migratórias, a necessidade de preservação desses animais e também, dos locais por onde eles passam. A migração é um evento que sempre implica na ida e na volta dos organismos, dos animais, Então, assim, e é sazonal. Então, algumas vezes ele é confundido, por exemplo, com uma dispersão, simplesmente, quando os indivíduos simplesmente estão colonizando algumas outras áreas. A migração não, ela é um evento que envolve a ida do animal de um lugar para o outro, e isso é sazonal, quer dizer, todo ano se repete, tá? Então é um evento ecológico muito importante, que está distribuído obviamente muito nas aves, mas também em outros organismos, como tartarugas, baleias, e outros animais até invertebrados, como borboletas. Tá? Então, a partir disso, já se justifica a gente ter uma atenção grande com relação à conservação desses eventos, porque isso faz parte de toda uma história evolutiva, de milhares, de milhões de anos, e que a gente sempre procura entender. Além disso, desse contexto científico, que tem uma importância muito grande, é óbvio que, no caso das aves migratórias, elas, ao longo desse processo migratório de ida e volta, elas sempre estão desempenhando algumas funções ecológicas, Por exemplo, algumas andorinhas que se deslocam a grandes distâncias, elas são controladoras de população de insetos, Então, elas estão sempre comendo muitos insetos ao longo de todo esse trajeto, ou nos locais onde elas ficam por algum tempo, depois retornam para os seus locais de origem e reprodução. Então, eles controlam muitas populações de insetos. Algumas espécies, elas podem, obviamente, controlar a população de outros organismos. Por exemplo, algumas aves limícolas, elas sempre estão parando. Aves limícolas, eu digo, são essas aves que geralmente estão associadas a praias, que ficam na beira das praias, ou beiras de lagos, ou nas margens de rios. Elas ficam ali sempre catando alguns animais e elas estão ali controlando a população de alguns animais, contribuindo ali para a manutenção daquele ambiente. Sabe? Então, seria esse assim, o princípio principal, que a gente... como se fosse um serviço ambiental que essas espécies estariam prestando para nós. Sim, e também gostaria de perguntar já para o senhor, aproveitando, sobre a questão que essas aves migratórias, elas ajudam também, auxiliam os pesquisadores a entender as alterações ambientais que estão ocorrendo. É isso mesmo? Exatamente, também, Então, elas funcionam também como um farol, um indicativo, de condições ambientais que a gente tem em determinado local. Por exemplo, já muito em moda e muito conhecido, atualmente, é o fato do aquecimento global. Então, se a gente tem mudanças drásticas de temperatura ao longo dos anos, por exemplo, maior período seco em algumas áreas do que normalmente seria, ou então temperaturas mais altas num mês que deveria ser mais frio, a gente consegue ter alguns indicativos disso com a chegada de algumas aves migratórias em períodos um pouco atípicos, fora do que normalmente elas usualmente fazem. Então é como se fosse um indicativo, olha, esse ano parece que alguma coisa está diferente, é porque as aves estão migrando mais cedo, ou porque as aves estão chegando mais tarde, alguma coisa assim. Então isso já dá um indicativo de que nós teremos algumas mudanças climáticas aí que poderiam ser usadas como uma previsão de algum acontecimento, alguma coisa assim. E obviamente
aquelas mudanças mais pontuais, né, mais locais, por exemplo, de alteração ambiental, que seria o uso inadequado do solo, alteração de qualidade de água. Então a gente já começa a perceber que alguns locais deixam de ser usados por essas aves porque as condições ali já não estão boas. Então isso implica se atingir em mudanças, né? Então seria como um indicador biológico. E a região costeira, que é muito afetada pelos empreendimentos imobiliários, seria uma dessas regiões que as aves acabam não frequentando mais? As regiões costeiras, né, geralmente sofrem bastante, né, porque a gente tem a maior parte da ocupação, né, por cidades, e a maior parte da população do Brasil vive, né, em áreas próximas ao litoral, né, muitas capitais. A pressão, né, sobre as praias, sobre estuários, né, mangues, é muito grande, porque tem uma especulação imobiliária muito grande. Então a gente tem as aves, né, a gente vê que as aves migratórias, né, essas que, por exemplo, vêm pela costa e que usam, né, grande parte aí da costa do Brasil, elas gradativamente elas têm menos espaço, né, para pouso, para pernoite, para alimentação, porque a pressão sobre essas áreas é muito grande. E então assim a gente necessita sempre pensar, né, numa conservação, né, de áreas litorâneas, justamente para preservar essas rotas migratórias, né? Se a gente interrompe os pontos de parada, né? Se a gente não tem locais de pontos de parada para essas aves, elas vão realmente deixar, né, as populações vão começar a diminuir, né, deixar de existir na região. Ok, eu conversei com Mauro Pichorim, professor associado do Departamento de Botânica e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Mauro Pichorim, muito obrigado pela tua atenção e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço aí, né, e sempre é bom deixar um recado final, assim, de que a conservação, né, aí não só das aves migratórias, mas em especial agora por causa do Dia das Aves Migratórias, mas a conservação, né, depende de todo mundo, né, então é sempre bom contar com a participação das pessoas também para ajudar a denunciar ações, assim, que estejam em desacordo, né, ou que venham a prejudicar, assim, fauna e flora de uma forma geral nos vários cantos aí do Brasil. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agência Rádio Web.